Futebol de salão para o gol do Luciano, vai para a linha de fundo e cruza na diagonal contrária para ele marcar numa bola rasteira no contrapé do goleiro. Um São Paulo que depende muito da força física do Calleri e contou com isso ontem, inclusive até na expulsão do Wagner, porque o Calleri é um cara de muita marcação, de perseguição aos defensores e a todo tempo eles estão trocando empurrão, jogadas de maior força e de maior imposição, e isso deixa com que o Luciano fique com uma liberdade um pouco maior. E acho que o fato de o São Paulo não abrir mão da linha de 3 zagueiros em nenhum momento da partida, tanto que a única mudança na defesa que o Zubeldia faz é no segundo tempo, na saída do Alan Franco para a entrada do Ferrarese, que faz o golaço e o gol que sacramenta a vitória do São Paulo, mostra que deve realmente ser uma tônica esse São Paulo com 3 zagueiros, principalmente nesse momento em que o Wellington não está à disposição. São Paulo está com um departamento médico muito cheio. Ontem mostrou repertório mesmo sem essas opções do departamento médico, né? E são opções de jogadores titulares. Se a gente listar aqui, Rafinha, titular na lateral direita, principalmente no período em que o Igor Vinícius ficou fora. Não tem o Wellington Rato, que era o ponta aberto pelo lado direito, mesmo sendo canhoto, opção do time titular também. O próprio Lucas, agora o Pablo Maia acabou se machucando e passando por uma cirurgia também. Então, mesmo sem todos esses jogadores, o Zubeldia ontem mais uma vez mostrou repertório, mostrou a possibilidades que o São Paulo pode apresentar durante a partida, com a entrada do Rodriguinho, que já vinha bem desde o jogo contra o Águia de Marabá, é um jovem da base, um meia criador, com a entrada do Eric fazendo a ponta mais uma vez, o Ferreirinha novamente ausente também por conta da questão do departamento médico, e São Paulo tem uma sequência que agora é um pouco mais tranquila se a gente comparar com a sequência da chegada do Zubeldia no clube, porque era o grande mês de abril e início de maio complicado que o São Paulo tinha, né? Que era visitar o Barcelona em Guayaquil, era o clássico contra o Palmeiras, era a estreia de um novo treinador, e o Zubeldia passa por tudo isso invicto. Já são 4 jogos, 3 vitórias e um empate, e agora tem mais uma viagem pela frente, vai para o deserto, enfrentar o Cobressal, ainda sem esses jogadores que eu listei, mas já pensando em ter o Wellington, pelo menos lateral esquerdo, contra o Fluminense no Brasileiro na semana que vem. Barreto. Beleza. Bora falar agora sobre James Rodrigues. Eu já havia contado para vocês na semana passada que James estava com os dias contados, certo? Ficaria até metade do ano quando o São Paulo espera, por propostas, vai topar liberá-lo de graça, sem qualquer compensação financeira, só para não ter mais o custo de R$1,5 milhão por mês. E essa decisão passa também pela chegada do Zubeldia, que exige um tipo de pensamento, de filosofia, de estilo de jogo dos atletas de muita intensidade, e isso certamente o James não oferece. Muita gente duvidou, São Paulinos acharam que eu queria criar crise. Bom, partida contra o Águia de Marabá na última quinta-feira, ele não tinha condição nem foi relacionado. No domingo, contra o Vitória, o James estava à disposição, mas por opção do Zubeldia, o colombiano nem sequer foi para o banco de reservas e assistiu de São Paulo a vitória do tricolor por 3-1 contra o time baiano. Grande atuação do Luciano com 2 gols, Ferrarese também marcou um gol, mais uma vitória do São Paulo como visitante, a segunda no Campeonato Brasileiro e a 4ª de forma consecutiva. Tricolor que tinha uma enorme dificuldade em vencer fora de casa no ano passado, vem emplacando vitórias fora de casa, isso mostra um time mais forte, mais coeso. Sobre o James, Zubeldia foi perguntado, e aí, por que você não trouxe ele para a partida? A resposta do Zubeldia, abre aspas, eu tomo decisões em relação ao que vejo e é para isso que estou aqui. Se não está o James, é porque considero que tem jogadores, que tem companheiros em condição melhor. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade, fecha aspas, é o Zubeldia deixando bem claro, bem evidente, bem explícito que vai relacionar os jogadores de acordo com a performance, e não de acordo com o nome. James Rodrigues, que só atuou 5 minutos sob o comando do Zubeldia, parece estar mesmo com os dias contados. É o 3º técnico diferente que passa pelo São Paulo e não consegue utilizar o James. E você, o que pensa sobre esse tema? Usa espaço para comentários e avalie. Então, quanto mais esse coletivo entregar, menos viúvas do James nós vamos ter. A não ser que o James, e eu também torcia muito por isso, que o James justificasse toda essa grita. Que ele repetisse no São Paulo o que ele faz na seleção da Colômbia. Infelizmente ele não tem repetido. Em outras palavras, o que o Zubeldia falou é isso. Eu não relaciono porque eu vou tirar quem. Tem muita gente entregando mais. Ele está enxergando, ele está vendo isso. Ele coloca condições para o James, que são as mesmas condições que mesmo a gente colocava aqui em discussão. Fosse qual fosse o técnico, ele tinha que se pagar de alguma maneira. Infelizmente, essa questão do James passa muito por um barulho que talvez o time, engrenando coletivamente, não precise mais do tal Salvador.
vai ter cada vez menos gente lembrando que o Rames, com um toque mágico, pode decidir. Não é um toque se o time mágico. andar. Eu acho incrível como Você não pode depender de um toque mágico. Como o assunto Rames continua rendendo. É porque ele é indiscutivelmente uma estrela. Claro. Ele é uma estrela. Mas tá perfeito o Zubeldia. Cada um no seu lugar. A gente tem falado aqui há quanto tempo que o Rames não justifica estar em campo? Alguém imagina ontem, no gramado encharcado do Barradão, que o Rames ia conseguir fazer alguma coisa? Não ia nem pegar na bola. Porque ali tem que dar carrinho, ralar a bunda no chão, correr, passar por cima de campo pesado, que já é pesado. Isso podia ser no gramado lindo da Neoquímica Arena também, que tá... Agora, o Rames tem feito pouco. Ele pegou bom gramado. Ou no Morumbi. Essa situação, cabe a ele, Rames, mostrar que está interessado. Ele tem que usar isso e falar assim, caramba, eu não posso ficar fora do banco de reservas. Eu tenho que me esforçar mais nos treinos, eu tenho que mostrar para esse técnico que eu tenho espaço no time. Mas vai mostrar correndo. Não vai me mostrar porque eu fiz o gol lá em 2014. Pô, lembra daquele gol que eu fiz na Copa do Mundo? Foi bonito. 2014, já faz 10 anos isso. Ele não pode viver daquilo. O Dorival também não deu oportunidade para ele, muito pouco. E o Carpini não queria, mas enfiaram goela abaixo dele. Mas aí é o histórico recente da carreira do Rames, né? Que tem sido esse. De vários treinadores. O Rames é bom ter no elenco, porque ele é recordista, é o jogador que mais foi campeão sem entrar em campo. É bom para ele, né? Então tenha ele no elenco, mas fora do campo não joga, porque quando joga ele não acrescenta, né? Pelo contrário, o time fica com muito menos intensidade. Só pela a não ser que ele entenda que precisa dar mais. Aí, se ele entender, beleza, coloca ele no time, vai correr que nem todo mundo. Então corre que nem todo mundo, vamos jogar. A qualidade técnica ele possui. Só que hoje não é o suficiente. O Zubeldia, eu vejo muita diferença em relação ao Carpini. Mas primeiro começa quando ele fala ali, olha, eu entendi em 15 anos de profissão que as coisas funcionam assim. Isso já começa a fazer diferença daí. Claro. Tem experiência, já viveu várias situações, já entende muito mais qual é a função dele, qual é o papel dele, como ele deve se posicionar diante do grupo. Mas aí ele que vai ser cobrado. Mas aí tem uma diferença que não é só de perfil, Eugênio, que é de autonomia. O Zubeldia, ele chega com segurança e diz, o Rames fora é uma opção minha, eu tomo as decisões. O Carpini, no São Paulo, não teve autonomia suficiente para tomar esse tipo de decisão. Porque era um técnico muito jovem, que foi colocado ali na ausência do Dorival. Caramba, um dia que a gente vai... E a gente falava aqui, não tinha lastro para dirigir o São Paulo. O Zubeldia chega diferente. Eu vou tomar a decisão, tá? Estou aqui, a decisão é minha, eu sou o técnico, eu tenho que escolher, vou escolher esses. É difícil, porque sempre fica a gente fora, mas ele vai escolher aqueles que ele acha que estão melhores para aquele jogo. Mas aí Pode ser que amanhã volte o Rames, se o Rames fizer por merecer. Mas ele acerta muito ao se posicionar dessa maneira. Ele já deixa claro que ele tem um tamanho diferente e que o Zubeldia não vai ceder a pressões pelo Rames. E o Rames se tornou um elefante branco no São Paulo. É um jogador com alto custo, demandou alto investimento e tem baixo retorno. E para mantê-lo, é isso. O São Paulo vai ali, de certa forma, se no meio do ano precisa de um jogador, o Zubeldia identifica uma carência no elenco, não pode suprir porque o Rames ocupa um espaço considerável na folha salarial. Então o São Paulo vai ter, em algum momento, de tomar uma decisão. Vai arrastar esse contrato até o fim com o Rames? Porque aparentemente ele está confortável e se o jogador tem contrato e quer permanecer, faz parte. O clube não tem como... mandar o Rames embora, rescindir contrato sem pagar multa, sem pagar os direitos que ele tem. Agora, foi uma situação em que o São Paulo se colocou. Mas uma grande roubada. O técnico não certo dizer ou é um exagero que Rames Rodrigues até agora uma roubada que o São Paulo entrou? Ou outro termo que é muito usado, um mico? Então, e o São Paulo, nos últimos anos, resolveu fazer esse tipo de aposta. Daniel Alves chega ali com status, investimento muito caro, e não se pagou. Até hoje, o São Paulo ainda deve o Daniel Alves. O Rames, a mesma coisa, contratação de impacto para fazer barulho, para mexer com o torcedor, mas do ponto de vista prático, a carreira do Rames nos últimos anos na Europa vinha sendo isso aí. Um jogador... Quase todos os clubes fazem esse tipo de contratação, ou não? Sim. Só que alguns dão certo, outros não. Vários clubes. E aí você precisa entender o ambiente... Você tem que saber quem você está contratando. Eu falei aqui outro dia... Por exemplo, dia... o Grêmio traz lá Luizito Soares.
Aí dá certo. Como disse o... mas outro perfil, vinha rendendo muito mais. O Prates gosta dessa expressão, né? Deu corte, sair da corte. Outro dia eu falei aqui, deu corte, botaram na rede social e aí foi uma comoção danada. Mas eu estava simplesmente reproduzindo o que eu ouvi do nosso amigo editor que trabalha lá na Colômbia, mas que é brasileiro, Joaquim Brasil. E eu, quando estive lá, conversei com ele, ele falou assim, Eugênio, a carreira do Rames sempre foi assim, não joga nada nos clubes e joga na seleção. Historicamente foi assim. Então, quando você contrata, você tem que saber esse histórico. No Mônaco ele jogou bola. Mas depois que ele brilhou na Copa de 14, não foi mais a lugar nenhum. Ele antes tinha jogado tinha sido campeão no Banfield, na Argentina. Muito jovem, com 18 anos ainda. Agora, eu acho que assim, a história do Rames é uma. Beleza, claro que ele vai ter assunto, vai ser polêmica, vai ser pauta pelo que ele é, em termos de representatividade, mas a gente tem que focar mais no que está sendo feito dentro do campo. O que o Zubeldia está conseguindo tirar desse time do São Paulo em pouquíssimo tempo de trabalho. No Brasileiro são só 2 jogos, né? Dele. Você tem aí Copa do Brasil e Libertadores no meio disso. Mas a gente já olha para o time do São Paulo e já entende como o São Paulo quer jogar. Uma coisa fundamental no futebol é o time que sabe o que fazer quando tem a bola. A gente está cansado de ver time que tem a bola e faz agora, não, cada um por si aí. Vê o que você arruma aí. Eu dou a bola para o professor, ele se vira para pensar o que vai fazer, depois o Breyer se vira. Posso te ajudar? Vou pedir uma tela aqui e daqui a pouco, depois da tela, teremos você no Olho Leal. É sobre isso que você ia falar? É uma das coisas. Então vamos lá. Gosta de jogar pelos lados? Origem das jogadas ofensivas do São Paulo com Zubeldia. Pelo lado esquerdo, 32,5%. Pelo lado direito, 40%. E pelo meio, 27,5%. O Eugênio dizia, antes da nossa tela, que o São Paulo com a bola já sabe o que fazer. E mesmo o São Paulo, sem ainda titulares importantes, que eu fiz questão de lembrar... Eu separei junto com a produção aqui antes de ser 3 demitido, jogadas do São Paulo, mas eu poderia ter separado 10, Rafinha, 15 dos últimos jogos. Se a gente rodar daqui a pouco, a gente pode rodar de novo os melhores momentos do jogo de ontem e observar sob o aspecto do que eu estou colocando aqui. Esse time do Zubeldia gosta de explorar o fundo do campo pelos lados. Ele gosta de jogar ao lado da área e dali construir as suas jogadas. Especialmente, pode ser pela direita, a gente viu ele mais pela direita, mas também pela esquerda. Então, é sempre uma associação de 2 ou 3 jogadores criando jogada pelo lado do campo. Quando eles chegam ao lado da área, pode ser mais no fundo, pode ser no meio da área, eles fazem a bola chegar até os jogadores que estão posicionados para a finalização. E a gente tem tido ali, o Breyer falou, o Luciano mais dentro da área, que isso ajuda ao Caleri. O Caleri puxa a marcação para o Luciano chegar de trás. E aí os jogadores que vêm do outro lado entram na área também, para que haja opção de passe aos jogadores que estão ao lado do campo. Então aqui é o lance do segundo gol do São Paulo ontem, o segundo gol do Luciano na partida. A gente está vendo. Esse espaço aqui é o espaço que o São Paulo vai buscar para construir as suas jogadas. Jogada de fundo, jogada de linha de fundo. E para isso, ele se associa. A gente vai ver aqui ultrapassagem e bola enfiada no espaço vazio para gerar a situação de gol. Vamos lá. Passou, lançamento no fundo. Quando ele chega ao lado da área, o que ele tem? O passe foi para o Luciano, que chega por trás. O Caleri puxou a marcação desse zagueiro. O Galopo está chegando por aqui, ainda tem o Igor Vinícius chegando. Mas o Luciano está livre, porque tem muita gente na área. Então, uma situação de jogo, tabela ou triangulação para o lado, a bola chega na área para finalização. E assim o gol do Luciano no jogo de ontem. Michel Araújo, né? É ele mesmo. Bola do Nestor no Araújo. Aqui a gente está vendo o lance do jogo contra o Águia de Marabá. Ah, mas é o Águia. Estou colocando da maneira que o São Paulo constrói as suas jogadas. Vamos lá. Diego Costa vai abrir aqui na ponta. Recebe aqui o Moreira. Já é uma primeira ultrapassagem. Recebeu aqui, já passou o Galopo. Vai no fundo e cruza para a chegada de cabeça, no caso ali era o Juan.
Mas perceba de novo, construção aqui, no caso a bola saiu lá de trás, com 2 jogadores sempre tabelando, buscando o fundo, e na área você tem jogadores chegando para a finalização que vem do outro lado. Levantou, muito bem o menino de cabeça, fez o gol. Tem uma outra jogada dessa mesma partida, muito interessante, porque você vai ver justamente isso. A construção começa do lado esquerdo, não chega numa finalização, roda e volta para o lado direito, de onde aí sim vai sair a finalização. Ó. Associação de novo, 2 jogadores trabalhando lá, perde a bola. São Paulo vai recuperar essa bola. Tentaram entrar pela esquerda, não conseguiram entrar. Girou de novo, outra tentativa de entrar pela esquerda, não saiu o gol. Agora aqui vai trabalhar um pouquinho essa bola, gira no meio, ela passa no meio, para entender qual é o melhor momento. Tudo toque rápido. O que vai achar aqui? O passe? Vai ter sempre alguém aqui aberto. A bola vai sair na diagonal para buscar o fundo e daqui sai o cruzamento. O tempo inteiro, São Paulo vai trabalhar com essa perspectiva. E aí o gol de cabeça de novo do Juan. Tabela ou triangulação pelo lado do campo, você segura a bola, faz o pivô, eu passo, devolve na frente e do fundo sai o cruzamento. É muito mais fácil você acertar um cruzamento do lado da área, mais perto da linha de fundo, do que aquele cruzamento que veio da intermediária. O cruzamento da intermediária vai pegar a defesa de frente, ela vai quase sempre ganhar na disputa.